Olá a todos, sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou o professor Everton Carneiro e essa é mais uma aula de redação no Enem que nós teremos hoje. Como vocês sabem, a redação no Enem ela é feita no primeiro dia da prova, né? O Enem são 2 dias e é uma prova muito cansativa, que é algo que vocês já devem ter ouvido de todos os professores e vale sempre a pena a gente reforçar isso. Nesse primeiro dia, vocês farão 45 questões de linguagens e suas tecnologias, 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias, portanto 90 questões, mais a redação. Ao todo são 5 horas e meia de prova. E 5 horas e meia de prova é cansativo para todo mundo. É cansativo para os alunos do ensino médio, é cansativo para quem está acostumado a fazer prova. Portanto, fiquem calmos, fiquem tranquilos, que vai dar tudo certo. O que a gente precisa fazer na prova é se programar. Muita gente gosta de fazer a redação logo de cara, assim que começa a prova. Eu acho uma boa ideia, eu mesmo gosto de fazer dessa maneira. Se você não prefere fazer dessa maneira, não tem problema nenhum. A única coisa que eu te aconselho é que você não deixe a redação muito para o final da prova. Porque se você não conseguir fazer a redação inteira, você tem grandes chances de zerar a redação. Se você entregar ela muito pequena, por exemplo, uma redação com menos de 7 linhas, é considerado texto insuficiente e ela é automaticamente zerada. E a gente falou aqui na nossa primeira aula que zerar a redação é um enorme problema, porque mesmo que você vá muito bem no resto da prova, se você zerar a redação, você não consegue fazer os usos adequados da sua nota do Enem, que normalmente entra na universidade. A maior parte das universidades pedem uma nota mínima de redação. Os programas do governo federal, como FIES e ProUni, também pedem uma nota mínima de redação. E aí, se você tirar a nota 0, mesmo que você vá muito bem nas questões, se você tirar a nota 0 na redação, você não vai conseguir usar a sua nota do Enem para isso. Tem algumas pessoas que gostam de olhar primeiro a prova, ler as questões para ter algum conteúdo na cabeça e depois ir para a redação. Eu acho que não tem nenhum problema se você prefere fazer isso. Só toma cuidado para não deixar a redação muito para o final. Eu diria o seguinte, se você tem 1 hora para entregar a prova e ainda não começou a redação, o ideal é que você comece, para que assim você tenha pelo menos 1 hora para fazer a redação. Bom, e nesse ano a gente vai ter uma novidade, né? Tem algo diferente, que é o Enem Digital. O que é o Enem Digital? Será que é uma prova que você pode fazer da sua casa? Não, não tem nada a ver com isso, não é assim que funciona. Você vai até o local e faz a prova do Enem Digital naquele local. Então, por que isso é interessante a gente ter um Enem Digital? O que a gente vai ter esse ano é o primeiro ano do Enem Digital, que é um piloto, é um teste. Vão ter algumas capitais em algumas cidades para ver como é que a coisa funciona. Mas o principal é que a prova do Enem é uma prova muito cara, porque você precisa imprimir as provas todas, mandar para praticamente todas as cidades do país, e aí tem todo um custo de logística, porque todo mundo tem que abrir a prova ao mesmo tempo, então precisa organizar isso tudo. Quando você faz uma prova digital, tudo isso é muito mais fácil e muito mais barato. E por que isso é interessante para nós, professores e alunos? Porque no futuro você vai poder fazer várias provas do Enem por ano. Esse é o objetivo final. Assim como acontece em outros países, que a gente tem provas parecidas com o Enem, e que você pode fazer 2, 3, 4, 5 vezes por ano. Isso é muito bom para os alunos, porque às vezes o aluno se prepara muito para a prova do Enem, e no dia ele está com dor de cabeça, ele não está bem, ele ficou nervoso e tirou uma nota que não reflete muito bem o quanto ele realmente sabe. E hoje, se você vai mal numa prova, você tem que esperar até o ano seguinte para fazer a prova do Enem novamente. Então, se a gente puder fazer a prova do Enem mais de uma vez por ano, eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso, porque a prova vai refletir muito melhor o conhecimento dos nossos alunos. E aí, a prova digital permite que a gente faça isso. Mas, em relação à matéria que realmente nos interessa aqui, como é que funciona a redação no Enem Digital? Porque para outras disciplinas, a prova digital tem uma série de vantagens. Você pode ter vídeo, gráficos interativos. E como é que funciona para a prova de redação?
Na verdade, para a prova de redação não tem mudança nenhuma. A gente continua do mesmo jeito. A prova vai ser feita à mão ainda. Portanto, se você for fazer o Enem tradicional ou o Enem digital, a sua prova será feita à mão. A sua prova de redação será feita à mão de qualquer maneira. Tudo bem? E aí isso nos leva à primeira dica que eu posso dar para vocês hoje. Muitas vezes a gente não está acostumado a escrever à mão. A gente usa muito o computador, usa muito o celular para falar hoje em dia. E é claro que não tem nenhum problema com isso. Mas na hora de fazer a prova do Enem, a gente precisa escrever à mão. E, portanto, a melhor maneira de a gente praticar para a prova do Enem é praticar escrever à mão. Claro que o Enem não vai tirar nota se você tiver uma letra feia, mas você pode perder nota se a sua letra for ilegível, se o corretor não conseguir ler o que você está escrevendo. E como a gente escreve muito pouco à mão, eu acho que vale a pena a gente praticar isso, principalmente para quem quase nunca escreve. Lembra que no Enem não tem problema de letra de forma, letra cursiva, você pode fazer a letra do jeito que você quiser, mas a sua letra precisa ser legível. Então, a primeira questão é em relação a problemas que a gente tem de letra e de grafia das palavras, porque como a gente escreve muitas vezes no computador, ele corrige automaticamente para a gente as palavras que a gente erra, às vezes a gente perde o costume de pensar como é que se escreve essa palavra, porque os computadores resolvem isso para a gente hoje. E aí, quando a gente vai fazer a redação do Enem, a gente não tem essa facilidade. Então, na aula de hoje, a gente vai falar de alguns problemas que as redações normalmente apresentam e como é que a gente soluciona. O primeiro desses problemas é justamente os problemas de grafia, porque a gente não está acostumado mais a escrever à mão. Então, a gente vai fazer uma série de pequenos exercícios, aconselho que vocês tenham uma caneta aí, porque a gente vai escrever algumas frases para praticar isso. Então, a primeira situação que eu quero apresentar para vocês é o seguinte. Imagina que você está fazendo a prova do Enem e você vai fazer e, por algum motivo, na sua redação, você acha que é uma boa ideia colocar a seguinte frase. Todos os países do bloco concordaram com a medida, com exceção do Brasil, que é a frase que está aí na tela agora. Ok, é uma frase que faz sentido, mas vamos supor que você esqueceu como é que se escreve exceção. Aqui na tela vocês estão vendo escrito da maneira correta. E, X, C, E, cedilha, A com tio e O. Mas vamos supor que você tenha esquecido como é que se escreve essa palavra. Que você não tem certeza se o jeito que está escrito está correto ou não. E aí, claro, você não quer errar essa palavra na redação, porque você vai perder alguns pontos. E aí você fica ali pensando, como é que eu escrevo exceção? Será que é com S? Será que é com 2 S? Será que tem C no final? Tem XC? E aí você não lembra mais exatamente como é que se escreve. Bom, não tem problema nenhum, você não precisa se desesperar, porque a gente tem uma técnica muito simples de resolver esse problema, que é mudar a frase para fazer essa palavra desaparecer. E aí você usa só palavras que você conhece. Portanto, aqui eu diria que o mais importante não é nem tanto você saber exatamente como escrever as palavras, mas é saber o que você sabe, ou seja, você ter certeza de algumas palavras que você sabe escrever e você olhar para algumas palavras e saber que você tem dúvidas, é saber quais são as suas dúvidas. Então, neste caso, a gente está pensando num aluno que viu a palavra exceção e sabe que ele tem dúvidas em relação àquilo. Então, vamos ver o que a gente pode fazer para resolver isso, reescrevendo a frase. Então, a frase pode ficar da seguinte maneira. Então, aqui a gente tem os vários tipos de exceção, que a gente está pensando em como é que se escreve. A correta é a primeira, que está lá em cima, sublinhada. E aí você pode simplesmente mudar a frase da seguinte maneira. Todos os países do bloco concordaram com a medida. Ponto. O Brasil foi o único a apresentar voto contra. E aqui eu que cometi um erro de digitação, era voto contra e não votar contra. Então, o Brasil foi o único a apresentar voto contra. Eu já perderia uns pontinhos aí na redação do Enem. E o que eu queria mostrar para vocês aqui
é que é importante a gente usar, a gente falou isso numa das aulas, essa técnica de usar o ponto final para dividir a frase em várias frases menores. A gente vai ver um pouquinho disso mais para frente. Mas não se preocupe da sua redação parecer muito simples. Às vezes é melhor a gente ter uma redação que seja relativamente simples e sem erros, do que a gente tentar colocar uma série de palavras rebuscadas e cometer erros. Então, daqui para frente, a gente vai fazer alguns exercícios nesse sentido. A gente vai colocar algumas palavras, vamos supor que a gente não sabe escrever essas palavras, ou que a gente tem dúvida na hora de escrevê-las, e aí eu vou pedir para vocês reescreverem a frase retirando essa palavra. Essa é uma técnica muito simples que eu acho que pode ajudar muito a gente no Enem. Então, a próxima frase que a gente tem é essa daí. No início do século XX, começou a ascensão dos regimes totalitários na Europa. Então, imagine que você tem a palavra ascensão, que está escrito de maneira correta aí, e que você não lembra como é que se escreve, ou que você tem dúvidas a respeito de como se escreve essa palavra. E aí você resolveu, então, reescrever essa frase de modo que essa palavra desapareça. Eu vou dar 1 minuto para vocês reescreverem essa frase e depois a gente volta. Conseguiram fazer? Bom, nesse tipo de exercício é diferente daqueles de alternativa, né, em que a gente simplesmente tem uma alternativa correta e as outras estão erradas. Nesse tipo de exercício que eu propus, a gente tem muitas formas possíveis de responder. Eu vou mostrar para vocês uma, pode ser que você tenha feito de um jeito um pouco diferente e ainda assim esteja correta. No meu caso, eu fiz o seguinte, eu substituí essa palavra ascensão, que eu não lembrava direito como é que eu escrevia, da seguinte maneira. Vamos ver. Eu coloquei 2 respostas possíveis aí. Na primeira, no início do século XX, os regimes autoritários começaram a crescer na Europa. Então eu substituí a ascensão por começaram a crescer. Eu usei palavras muito mais simples, que é muito mais fácil da gente lembrar como escreve, e a frase ainda assim tem sentido completo e transmite a ideia principal. Uma outra resposta possível está ali embaixo. Os regimes autoritários começaram seu movimento de avanço na Europa no início do século XX. E aí, neste caso aqui, eu troquei a ordem das palavras, né? Troquei a ordem da frase, e isso pode ajudar a gente a reorganizar as frases. Então, quando você quiser sumir com uma palavra que você acha que tem dúvidas se ela está correta ou não, você pode inverter a ordem das frases e, de repente, isso pode te ajudar. Tudo bem? Então vamos ver mais uma palavrinha que de vez em quando a gente esquece como é que se escreve também, que é a palavra paralisadas. Às vezes a gente tem dúvida de se paralisada é com S ou com Z. Então as negociações entre a
empresa e potenciais parceiros estão paralisadas em meio às acusações de fraude. E aí vamos supor que você está escrevendo, paralisadas é com S, e aí você não lembra se paralisadas é com S ou com Z. Você não precisa chutar na redação do Enem, escrever do jeito que você acha que é correto e torcer para que esteja certo. Você pode simplesmente mudar a frase para sumir com essa palavra e aparecer uma palavra que você conhece e está familiarizado. Então, novamente, eu vou dar 1 minuto para vocês reescreverem a frase e a gente volta daqui a pouquinho. Conseguiram fazer? Vamos dar uma olhada então em algumas respostas possíveis. A minha ficou da seguinte maneira, novamente eu coloquei duas respostas. A primeira, as negociações entre a empresa e potenciais parceiros estão paradas em meio às acusações de fraude. É uma alteração muito simples, né? Eu simplesmente substituí a palavra paralisadas pela palavra paradas, que eu sabia exatamente como se escrevia. Uma outra proposta. Diante das acusações de fraude, as negociações entre a empresa e potenciais parceiras foram interrompidas. Então, nesse caso, a gente pode inverter a ordem, da mesma forma que a gente fez com a outra, para que as palavras que a gente não conheça, sumam da frase. Tudo bem? Vamos fazer um último exercício desse daqui. Eu vou colocar uma outra palavrinha que às vezes a gente não sabe escrever, que é a palavra reivindicação, que é uma palavra meio estranha, então às vezes ela pode aparecer na prova e a gente não pode aparecer na nossa redação, a gente pode querer que ela apareça na nossa redação e a gente não sabe escrever. Neste caso, a frase foi: os manifestantes ocuparam as ruas em reivindicação por melhores condições de saúde. E aí, novamente, eu vou dar 1 minuto para vocês reescreverem a frase e a gente volta com possíveis respostas.
Espero que vocês tenham conseguido fazer. Vamos dar uma olhada, então, em algumas respostas possíveis para este exercício. Neste caso, também eu coloquei duas respostas possíveis e a primeira foi... então, a nossa frase original era: os manifestantes ocuparam as ruas em reivindicação por melhores condições de saúde. E aí eu queria fazer desaparecer essa palavra reivindicação, e aí ficou: os manifestantes ocuparam as ruas pedindo por melhores condições de saúde. Essa aqui é uma alternativa bem simples, e é bom a gente ter essas cartas na manga. Simplesmente substitui uma palavra por outra e desapareceu uma palavra que eu poderia errar. E embaixo ficou: o principal motivo dos protestos foi a melhora dos serviços de saúde. Novamente, a gente pode inverter a ordem das palavras, inverter a ordem da frase, para fazer desaparecer uma palavra que eventualmente a gente não sabe escrever direito. Esse tipo de coisa ajuda muito a gente a não perder pequenos pontos no Enem, por causa de coisas que são solucionáveis. Novamente, o mais importante, né, na hora de fazer isso é você saber quais palavras você tem certeza que você sabe escrever e quais palavras você tem dúvidas. A gente vai fazer um último exercício agora, que é juntando tudo isso. Eu vou dar uma frase um pouco maior para vocês, com todas essas palavras. Imagina que você tem dúvida em todas elas e a gente quer fazer todas elas desaparecerem. Ok? Então vamos ler junto primeiro essa frase. Ficou da seguinte maneira: após a ascensão do novo grupo ao poder, as negociações para a compra de insumos médicos foram paralisadas. Diante do impasse, os profissionais de saúde reivindicam uma solução definitiva para o problema. Então imagina que nessa ocasião aqui você não sabe direito se a ascensão está certa, você não se lembra se paralisadas é com S ou com Z, e você não sabe se tem um N aí no meio de reivindicam ou não. E aí você quer fazer todas essas palavras desaparecerem e você vai substituir por palavras que você sabe exatamente como escrever. Esse aqui é um exercício um pouquinho mais difícil, talvez você tenha que mudar mais coisas, então fique à vontade de mudar a ordem, acrescentar palavras novas, mudar um pouquinho aí o contexto, fiquem à vontade. Tudo bem? A proposta é simplesmente fazer essas palavras desaparecerem para que vocês substituam por palavras que vocês conhecem. Então, dessa vez, eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem.
Conseguiram fazer? Bom, novamente aqui tem muitas respostas possíveis, muitas maneiras de reorganizar essa frase. Eu vou apresentar para vocês uma solução possível. A minha ficou da seguinte maneira. Quando o novo grupo subiu ao poder, então aí no caso, em vez de ascensão, eu falei simplesmente quando ele subiu ao poder. As negociações para a compra de insumos médicos se interromperam. Eu substituí paralisadas por se interromperam. Dessa forma, os profissionais de saúde pedem uma solução definitiva para o problema. Em vez de reivindica, eu coloquei simplesmente que eles pedem uma solução definitiva. Então, com algumas mudanças simples, a gente consegue deixar o nosso texto mais simples e com menos possibilidades de erro. Eu diria que esse é o recado desse tipo de exercício. A gente não precisa escrever um texto muito complexo e muito rebuscado para que seja um texto bom. E é disso que a gente vai continuar falando. A gente viu aqui de erros de grafia. Um outro erro muito comum da gente ver nas provas do Enem é os alunos escreverem frases muito grandes. E essas frases, quando elas ficam muito compridas, as chances da gente cometer algum erro são muito maiores. A gente dedicou boa parte de uma das nossas aulas a falar sobre isso, que foi a nossa aula número 2, quando a gente falou de estilo no Enem. E aí uma das coisas que nós comentamos foi que é muito melhor você escrever frases curtas do que frases longas. Frases longas podem ter muito mais erros e, de fato, o Enem vai tirar ponto de você se você fizer um parágrafo enorme, um parágrafo que só tenha uma única frase, né? Sem ponto final. A gente falou muito naquela aula que a gente precisa usar muitos pontos finais. Não tenha medo de usar muitos pontos finais. A gente até usou uma expressão que é para cada ideia você coloca um ponto final. Então, coloca uma ideia, ponto final, outra ideia, ponto final, outra ideia, ponto final. Usem bastante o ponto final. Não façam frases muito longas, porque as frases muito longas têm uma tendência maior de conter erros. Então, a gente vai dar uma olhada nisso aqui agora. Esta frase que a gente vai colocar agora na tela é uma frase que está perfeitamente correta, mas ela é enorme, ela é muito longa e percebam como ela atrapalha a nossa leitura. Vamos dar uma olhada juntos. Leituras constantes e variadas ajudam a criar familiaridade com o mundo da escrita, que, por sua vez, facilitam a alfabetização e o aprendizado das disciplinas, já que o principal suporte para o aprendizado na escola é o livro didático. E ela ainda é importante porque ajuda a fixar a grafia correta das palavras. Então, esta frase, ela está correta, não tem nenhum erro gramatical com ela, mas ela é difícil de entender, ela atrapalha o leitor se enrola na hora de ler, justamente porque ela é muito grande. Como tem muitas ideias aí, o ideal é que a gente coloque ponto final para cada ideia para facilitar o leitor, porque você, como alguém que está escrevendo a redação, você quer facilitar o trabalho do seu leitor. Então, uma alternativa possível é que a gente faça as seguintes alterações nessa frase e ela ficaria dessa maneira. Vamos dar uma olhada. Leituras constantes e variadas ajudam a criar familiaridade com o mundo da escrita. Ponto final. A proximidade com o mundo da escrita, por sua vez, facilita a alfabetização e ajuda em todas as disciplinas, já que o principal suporte para o aprendizado na escola é o livro didático. Ponto final novamente. Ler também é importante porque ajuda a fixar a grafia correta das palavras. Então, colocando o ponto final e alguns conectivos, que são essas palavrinhas como, por exemplo, no entanto, dessa forma, contudo, assim sendo, colocando esses conectivos mais alguns pontos finais, a gente consegue deixar a frase muito melhor, muito mais fácil de ser compreendida e a gente facilita para o nosso leitor e deixa a nossa redação muito melhor. Então, escrever períodos curtos é uma das principais dicas que eu posso dar para vocês na hora de fazer a redação. E vale muito a pena praticar esse tipo de coisa, porque tende a melhorar muito o texto dos alunos com um esforço relativamente pequeno. Vamos dar uma olhada, então, em mais uma questão. Dessa vez eu vou colocar a frase e aí eu vou pedir para vocês reescreverem ela com períodos mais curtos. Vamos dar uma olhada na frase juntos.
O que está escrito ali é: evite frases exageradamente longas, pois estas dificultam a compreensão das ideias nelas contidas e, por conterem mais que uma ideia central, o que nem sempre torna o seu conteúdo acessível, forçam dessa forma o pobre leitor a separá-la nos seus diversos componentes, de forma a torná-las compreensíveis, o que não deveria ser, afinal de contas, parte do processo da leitura, hábito que devemos estimular através do uso de frases mais curtas. É uma frase, é um parágrafo dificílimo de entender, né? Ficou esquisitíssimo. E é uma brincadeira justamente com isso. Ele está dizendo como frases longas dificultam a leitura. Não tem nada de errado do ponto de vista gramatical com essa frase, mas é terrível lê-la. É terrível entender quais as ideias que estão sendo expressas aí. Então, o que eu vou pedir para vocês agora é para reescreverem essa frase, coloquem pontos finais, se necessário, mudem a ordem, vocês podem também cortar algumas pequenas partes e coloquem conectivos também. Dessa forma, por outro lado, contudo. Então pode mudar bastante essa frase aí, o importante é que ela tenha mais pontos finais para que a leitura dela fique muito mais fácil. E aí, como esse exercício é um pouquinho mais complicado, eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem, a gente volta e corrige juntos. Conseguiram fazer? Novamente, tem muitas formas diferentes de reescrever esse texto. Eu vou apresentar uma delas para vocês. O meu ficou da seguinte maneira. Evite frases exageradamente longas. Ponto final. Elas dificultam a compreensão das ideias nelas contidas. Ponto final novamente. Além disso, as frases longas são muito mais difíceis de serem compreendidas, pois contam com mais de uma ideia central. Ponto novamente. Dessa forma, forçam o leitor a separá-las em seus diversos componentes. Ponto. Esse procedimento torna a leitura muito mais difícil e prazeroso. Na verdade, seria menos prazeroso, né? Ponto. Para estimular o hábito de leitura, o melhor é usar frases curtas. Então, aqui o que a gente fez foi colocar ponto final e inserir alguns conectivos. A gente teve também uma aula que a gente falou muito sobre essa questão dos conectivos, dessa forma, contudo, assim sendo. Vocês ganham pontos no Enem por usarem conectivos. Uma das competências do Enem, a competência 4, avalia especificamente esse tipo de coisa. Então, vale a pena você fazer frases curtas e usar os conectivos para juntar essas frases uma com as outras. Ok? Esse é um erro muito comum que se faz nas provas do Enem e que eu acho que a gente consegue evitar com relativamente pouco esforço. Vamos dar uma olhada então em mais uma questão. Dessa vez eu peguei uma redação do Enem que tirou nota 1000. A gente já falou em outras aulas que tem muitas redações do Enem que tiram nota 1000, que é a nota principal, que são divulgadas na internet. E aí vale a pena você dar uma olhada nessas redações, lê-las, para acostumar
com o tipo de texto que o Enem espera de você. E eu acho que é bastante inspirador também quando a gente lê redação de outras pessoas que foram tão bem. Essa redação ela tirou nota 1000, e aí o que eu fiz aqui foi separar o primeiro parágrafo dela, que é aquele parágrafo de introdução da redação. Só que dessa vez eu retirei todos os pontos finais e coloquei tudo vírgula e deixei esse parágrafo com uma única frase, que é algo que a gente nunca deve fazer. A gente nunca deve escrever um parágrafo inteiro que seja uma única frase. Então a gente vai precisar arrumar isso. Então primeiro vamos ler juntos essa questão. Ficou da seguinte maneira. O darwinismo social, ideal surgido no século XIX, calcava-se na ideia de que existem culturas superiores às outras. O preconceito, então, passou a ter um viés científico, numa tentativa de justificar a dominação de indivíduos menos favorecidos. No entanto, mesmo sendo uma ideia antiga, ainda encontra respaldo em diversas ações humanas, como os constantes casos de racismo no Brasil, cujos efeitos contribuem para a dissolução da coletividade e prejudicam o desenvolvimento do ser. Essa foi uma redação que recebeu nota 1000 no ano de 2016, mas é claro, ela não foi escrita dessa maneira, ela foi escrita com todos os pontos finais certinhos, que eu retirei e coloquei vírgula. Então o trabalho de vocês agora é refazer essa redação, substituir esses pontos finais, substituir essas vírgulas por alguns pontos finais onde for adequado. E aí eu vou dar 1 minuto e meio para vocês fazerem essa questão e a gente volta daqui a 1 minuto e meio. Conseguiram fazer? A ideia desse exercício era simplesmente a gente transformar essa frase inserindo alguns pontos finais onde tinham vírgula. É uma redação que a gente pegou de anos anteriores do Enem e que foi uma redação nota 1000. Então vamos transformar esse texto aqui, que está um texto todo esquisito, numa redação nota 1000. Ficou da seguinte maneira, vamos dar uma olhada lá. O darwinismo social, ideal surgido no século XIX, calcava-se na ideia de que existem culturas superiores às outras. Ponto. O preconceito, então, passou a ter um viés científico numa tentativa de justificar a dominação de indivíduos menos favorecidos. Ponto novamente. No entanto, mesmo sendo uma ideia antiga, ainda encontra respaldo em diversas ações humanas, como os constantes casos de racismo no Brasil, cujos efeitos contribuem para a dissolução da coletividade e prejudicam o desenvolvimento do ser.
Então, a gente simplesmente fez essas alterações e voltou a ser um texto nota 1000 no Enem. É mais ou menos isso que se espera que se faça na redação do Enem. Então, essas dicas que a gente comentou aqui de fazer frases curtas, usar ponto final, usar os conectivos, vão ajudar muito vocês a terem uma nota melhor no Enem. Outro problema que a gente encontra, muito comum nas redações do Enem, é o que a gente chama de frases siamesas, que são frases que elas fazem sentido, elas estão corretas, só que elas estão todas uma do lado da outra, sem uma junção adequada. Então vamos dar um exemplo para que fique bem claro isso. Olha a frase que a gente tem ali, ó, em cima. A garota estava apavorada, teria de enfrentar o pai, ele estava furioso. As três frases, elas fazem sentido, né? A garota estava apavorada é uma frase correta, teria de enfrentar o pai também é uma frase correta e ele estava furioso também é uma frase perfeita. No entanto, a maneira como elas estão ligadas é que está errada. Está um texto esquisito, parece que você tem um monte de frases soltas. E isso acontece quando a gente faz frases em que a gente usa muito pouco conectivo, ou quando a gente usa muito pouco final. A gente fica com esse monte de frases, uma do lado da outra, e às vezes as frases até fazem sentido individualmente, mas no conjunto elas perdem o sentido. Então a gente vai fazer alguns exercícios agora de frases siamesas. A gente vai pegar frases que elas estão corretas, mas que elas não fazem muito sentido uma do lado da outra, e a gente vai ligar elas de maneira que o nosso texto fique muito melhor. São exercícios muito mais simples do que a gente fez nas alternativas anteriores. Vamos dar uma olhada nesse daqui. O cérebro de uma criança é um órgão de grande plasticidade. Seus dois hemisférios ainda não se especializaram totalmente. Essa plasticidade, no entanto, dura pouco. Tá vendo? Aqui a gente tem um monte de frases que elas têm um sentido completo, mas o jeito que elas estão ligadas está um texto muito esquisito. Então o que eu vou pedir é para vocês alterarem esse texto, podem colocar ponto final, podem colocar conectivos para fazer com que essa frase ganhe sentido. E aí eu vou dar 1 minuto e meio para vocês fazerem essa questão. Conseguiram fazer? Novamente, aqui tem muitas formas diferentes de fazer essa questão, até porque a gente pode colocar conectivos diferentes. Eu vou apresentar para vocês uma das soluções possíveis. Vamos lá. Então, eu coloquei, a minha resposta ficou da seguinte maneira. O cérebro de uma criança é um órgão de grande plasticidade. Ponto. Como seus dois hemisférios ainda não se especializaram totalmente, essa plasticidade dura pouco. Daria para colocar outros conectivos, né? Eu usei aí esse como, mas poderia ser como... você podia usar outros conectivos, mudar a ordem da frase. A única coisa importante aqui é usar o ponto final para que a frase não fique esquisita, não fique um monte de frases soltas, e usar conectivos é importante também.
porque isso vai te dar muito pontos a mais no Enem. Então vamos fazer mais um exercício, só que dessa vez um pouquinho diferente. Dessa vez eu vou colocar para vocês uma frase muito maior e pedir para vocês mudarem ela com o mínimo de mudanças possíveis. Na verdade, a única coisa que a gente vai precisar para consertar essa frase é colocar um ponto final onde não tem. Então, em algum ponto dela, faltou um ponto final e ela vai ser arrumada com esse pequeno toque. Então, eu vou dar também 1 minuto para vocês fazerem, deem uma olhada na frase e a gente volta daqui a 1 minuto. Bom, nesse caso aqui a gente tinha uma frase muito longa, né? E aí a ideia era que colocasse simplesmente um ponto final no lugar adequado, para que a frase fizesse sentido e ficasse gramaticalmente correta. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Então, a frase que a gente tinha, super longa, é essa daqui. A revolução tecnológica ocorrida ao longo de todo o século XX provocou uma profunda reorganização dos papéis sociais de homens e mulheres. Talvez pelo acelerado desenvolvimento do capitalismo ocidental, que exigiu uma quantidade cada vez maior de mão de obra especializada na produção de bens e serviços, as mulheres passaram a ocupar espaços que antes eram exclusivamente masculinos. Então tem um lugar aí dessa frase que a gente pode substituir uma vírgula por um ponto e deixar ela com um sentido completo, que é logo na terceira linha. E aí vai ficar da seguinte maneira. A revolução tecnológica ocorrida ao longo de todo o século XX provocou uma profunda reorganização dos papéis sociais de homens e mulheres. Ponto final. Talvez pelo acelerado desenvolvimento do capitalismo ocidental, que exigiu uma quantidade cada vez maior de mão de obra especializada na produção de bens e serviços, as mulheres passaram a ocupar espaços que antes eram exclusivamente masculinos. Ainda assim, é uma frase muito longa, talvez não seja fácil de compreender, mas colocando esse ponto final, a gente faz com que ela tenha sentido completo. Bom, vamos falar agora de um outro erro muito comum nas redações do Enem, que é a utilização de linguagem formal e linguagem informal. E acho que esse é um tópico interessante, porque isso cai bastante nas provas de interpretação de texto também. Então, a linguagem formal é aquela linguagem que a gente usa na prova do Enem, nos tribunais, em documentos. É a linguagem que a gente associa muito à linguagem escrita. Essa linguagem que a gente aprende na escola, que tem um jeito certo e um jeito errado. A linguagem informal, por outro lado, é aquela que a gente usa no dia a dia. Quando a gente está falando com os nossos amigos, com a nossa família, quando a gente está num aplicativo escrevendo para alguém. E essas duas linguagens, elas são diferentes.
quando você está falando com seus amigos, você não precisa ter um grau de formalidade. E não tem problema nenhum, isso não está errado. Vocês estão se comunicando e se a comunicação está funcionando bem, ela está perfeita, está tudo certo. No entanto, quando a gente vai fazer a prova do Enem, a linguagem que a gente tem que usar é uma linguagem um pouquinho diferente. É uma linguagem formal, é essa linguagem que a gente aprende na escola. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente usa. Por exemplo, quando a gente está escrevendo para alguém, para algum amigo, a gente usa muitas abreviações. Então, você vira VC, o também fica TBM. E, novamente, não tem problema nenhum. A gente pode escrever assim para as pessoas. Mas quando a gente vai escrever na redação do Enem, esse tipo de coisa não pode aparecer, porque a gente vai perder ponto. Escrever gírias, por exemplo. Então, vamos dar uma olhada em algumas coisinhas que a gente não pode fazer na prova do Enem e que a gente costuma fazer no nosso dia a dia e, portanto, pode aparecer na sua prova. Primeiro, marcas de informalidade que aparecem. Esse pra ao invés de para, TBN em vez de também, daí, que é uma marca que a gente usa muito quando está falando. Você está contando uma história e diz, daí o fulano fez isso. Isso não fica bem numa prova do Enem, você vai perder pontos se usar esse tipo de coisa. VC no lugar de você. Ou uso de tava ao invés de estava. Então, sujeito fulano estava muito bravo. Numa prova do Enem não dá para colocar desse jeito. Você tem que escrever estava. Ou uso de ter ao invés de haver. Tinha 2 gatos na sala. O melhor é você colocar havia 2 gatos na sala. E, é claro, uso de gírias, que é incompatível com o Enem. Então, isso serve para a redação e serve também para o restante da prova, porque normalmente o Enem coloca 1 ou 2 questões que fala de informalidade. E a ideia é o seguinte, você vai olhar um texto e tem marcas de informalidade nesse texto que você precisa identificar. Como é que eu sei que esse é um texto informal ou um texto formal? A gente vai fazer uma última questão, então, que fala justamente sobre isso. Eu vou dar 1 minuto para vocês fazerem a questão e aí a gente corrige junto. Nessa questão, a gente tem um quadrinho. E aí, no quadrinho está o avô conversando com o seu neto. E aí, o que o avô diz para o neto e o que o neto responde é que são o cerne da questão, né? A frase que o avô diz para o neto é: árvore era assim, desse jeito, Juquinha. Tá vendo? Aí o Juquinha, que é o neto dele, responde: que barato, vovô. Então, vamos voltar lá para a questão. Ele diz: as diferentes esferas sociais de uso da língua obrigam o falante a adaptá-las às variadas situações de comunicação. Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral e informal entre o avô e o neto nesse texto é, basicamente, a gente tem que ver o que tem nesse texto que mostra para mim que o avô e o neto estão se comunicando de maneira informal. Tem alguma coisa aí que apareceu nesse texto que denuncia para a gente que é informal. E o que denuncia para a gente o que é informal é o tá. Ele falou tá vendo ao invés de está vendo. Resposta correta, portanto, é a alternativa C. Bom, por hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo e boa sorte para todos aqueles que farão o Enem em breve. Até mais.